próximo palestrante foi o Dr. André Pedroso, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, pós-graduado em Responsabilidade Civil e Contratos, advogado. O tema será a impossibilidade da prisão avoenga em dívida de alimentos. Doutor André, de imediato lhe passo a palavra. Vou marcar aqui o tempo, aqui, que às vezes eu falo demais. Mas, primeiramente, quero agradecer, quero dar uma boa noite a todos os participantes, principalmente o professor Daniel, nosso mestre, nosso condutor, em toda essa jornada pelo direito. Obrigado, professor, mais uma vez, por esse congresso, pela organização desse congresso. Mas a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a prisão, a possibilidade ou não da prisão dos avós nas dívidas de alimentos. Mas antes de nós falarmos propriamente dito dessa questão, bom, a gente fez alguns comentários, algumas citações sobre o dever de assistência familiar, para a gente chegar lá no final, fazer um caminho, percorrer um caminho e chegar se é possível ou não é possível a prisão avoenga. Tá, vamos lá. Constitucionalmente, a família é a base para a formação do indivíduo, dos seus valores, dos seus princípios, e, além disso, a assistência material, afetiva, assistência moral. Mas tudo vem lá de um princípio, lá na nossa Constituição Federal, que foi colocado agora em 1988, que é o princípio da solidariedade. É um princípio pós-guerra. Para não ser tão dogmático, né, usar tantos termos dogmáticos, a solidariedade, de uma forma bem simplista, é cada um ajudando o outro. Hoje em dia, é uma sociedade mais solidária. Hoje em dia, o contrato social e o contato social, lá que Rousseau já explicava, é necessário uma sociedade mais solidária. E dentro do princípio da solidariedade, tem muitos que criticam, tá? Mas eu vou utilizar a pirâmide kelseniana. Lá no topo da pirâmide, quem é estudante de direito, em algum momento já viu lá no início do nosso direito, da nossa faculdade, a gente conhece a pirâmide kantiana, kelseniana. Lá, o nosso amigo falou em Kant, lá no topo da pirâmide está a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela emana sobre todas as demais legislações. Então, o princípio da solidariedade, ou seja, sermos mais solidários, ele está emanado em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Vamos para o que nos interessa, que é o Código Civil, o código que regula a nossa vida privada. No Código Civil, existem 3 princípios principais, que são a base do nosso Código Civil. Quais são eles? A eticidade, a operabilidade e a socialidade. Os alimentos, eles alicerçam a solidariedade social, a solidariedade familiar, porque existe princípio da solidariedade nas relações de trabalho, existem princípio da solidariedade em menos vigor nas relações empresariais, mas existe o princípio está lá. Então, o que nos interessa é a solidariedade familiar. Nós, dentro do seio familiar, que é importante, que é a base da sociedade, nós ajudar os membros da família. Então, os alimentos surgem desse princípio da solidariedade. Tá. Mas a gente sabe que existem vários tipos de alimentos. Os alimentos que eu vou tratar aqui são os alimentos naturais, ou seja, aqueles indispensáveis para a subsistência. Existem os alimentos cíveis, existem os alimentos indenizatórios, existem os alimentos voluntários, existem vários tipos de alimentos. Mas o que eu me proponho a conversar nessa palestra é sobre os alimentos naturais, aqueles que servem para a subsistência, naturais e para os menores etários, tá? Para alimentos naturais para os menores, tá? Vamos lá. Da onde que surge essa questão? Primeiro, quem tem que pagar os alimentos, em razão da obrigação do poder familiar, são os pais. Ou seja,
Se a gente for lá para o direito das obrigações, lá que a gente quando estudou, a obrigação propriamente dita, no seu caráter subjetivo de dar e fazer, e não fazer, são os pais. Agora, existe a obrigação subsidiária também. Só que a gente sabe que a gente não vive num país da Alice, no país das maravilhas. A gente sabe que não existe. Às vezes, e essa pandemia nos serviu para provar isso, às vezes, há o perdimento de renda dos pais, dos genitores, se separaram, se divorciaram, sei lá, aconteceu, e há o perdimento. Lá, quando assinou lá a cláusula alimentar, pode ocorrer o perdimento de renda. A pandemia veio nos trazer, nos mostrar que acontece. Inclusive, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre o perda de renda no coronavírus, né? E a questão dos alimentos. Mas, enfim, pode acontecer isso. Então, assim, o que a gente vai fazer? Os pais não têm dinheiro para pagar. O que a gente faz? Senta, bota a criança no congelador, congela, espera passar essa fase? Não. O Código Civil, ele nos deu mecanismos que a gente pode utilizar. Ou seja, trazer os avós. Lá no artigo 1696, conjugado com 1698, diz, vamos lá, ou 1696 o que diz? O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes. E lá no 1698, a primeira parte, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar, no caso os pais, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. E os de grau imediato são os avós. Os avós, nós temos que lembrar que os avós, eles têm um caráter subsidiário e complementar. Ou seja, vamos chamar os pais primeiro. Depois a gente vai chamar os avós. Seja subsidiariamente, seja para complementar. Inclusive, o Pablo Stolze, ele diz que nessas situações de assistência material, de alimentos, não há limites na linha ascendente. Tu pode chamar os avós, tu pode chamar, inclusive, os bisavós, e assim vai. Né? Então, neste caso, havendo a impossibilidade dos pais, que tem que ser provada, vamos deixar bem claro, tem que ser comprovada essa impossibilidade de pagamento de alimentos, os avós são chamados a complementar ou pagar os alimentos. Geralmente é complementação, tá? Eles são chamados. Inclusive, o enunciado, essa questão já é pacífica lá, o enunciado 342 do Conselho de Justiça Federal nos diz bem claramente: observadas suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário, quando os pais desses estiverem impossibilitados de fazê-lo. Bom, então é pacífico. Nós, quando os pais estão impossibilitados, nós ajuizamos uma ação, chamamos os avós são condenados a pagar alimentos. Ok, mundo de Sofia, ok, tranquilo, tudo certo. Só que aí vai bater lá no teu escritório, no nosso escritório, para quem advoga, bate lá, doutor, os avós também não estão pagando alimentos. O que a gente faz que os avós não estão pagando alimentos? Bom, primeira coisa, entramos com a execução. Aí tá, aí entramos com a execução, vamos dar um exemplo, que a gente entra com a execução pelo rito da prisão. Vamos pedir a prisão dos avós, tá? E essa matéria chegou ao Poder Judiciário, obviamente, né? E o chamado à ordem a responder o Poder Judiciário, o STJ, né, que é o nosso, vamos dizer, que para gente que é privatista, né, às vezes o STJ é mais importante que o STF, às vezes, porque as matérias de direito privado são todas julgadas aqui da legislação inferior, são todos julgados pelo STJ. Chegado no STJ, o que o STJ decidiu? Através da terceira turma, a relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela disse sobre a impossibilidade de prisão do devedor civil de alimentos avoengo. Ou seja, os avós, eles não podem ser presos em razão dessa subsidiariedade. Ela fala, eles não são solidários e é subsidiário. Mas ela também o STJ também não disse assim, bom, eles não podem, agora a gente cruza os braços e deixa rolar.
Não, eu até vou ler o que ela disse aqui no voto dela, que eu achei bem interessante. Ela diz assim, e o nosso Código de Processo Civil, ele autoriza meios de execução atípicos, tá? E ela coloca aqui, havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e expropriação. O advogado aqui entrou com o que eu fiz. Entramos com o rito da prisão. E ela fez a modificação pelo rito da penhora e da expropriação, que a um só tempo respeita os princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, sobretudo diante dos riscos causados pelo encarceramento de pessoas idosas, que, além disso, previamente indicaram bem imóvel a penhora, que era o caso concreto. Ou seja, o STJ diz assim, ó, o rito da prisão para os pais é tranquilo, mas o rito da prisão avoenga é impossível. Então, quando tu entrares ajuizando uma ação de execução, entra pelo rito da expropriação, até porque tu pode usar meios atípicos de execução, forçando o devedor, tu força o devedor a pagar usando esses meios atípicos. Agradeço mais uma vez a palestra, agradeço mais uma vez o congresso, né? E continuamos com as palestras. Muito obrigado.